Olá, bem-vindo ao podcast Endireita Londrina, com Nelson Tsukahara. Eu sou o Max Cardoso, jornalista, que estarei apresentando esse bate-papo com o professor Marcos Rambalducci, professor, economista, ex-diretor da Faculdade Pitágoras, aqui de Londrina, atualmente professor da UTF do Paraná. E nós vamos conversar hoje sobre as estratégias de desenvolvimento industrial para a cidade e as perspectivas para os próximos anos. Bem-vindo, Nelson. Olá, Max, tudo bem? Eu sou um grande fã do professor Marcos Rambalducci, né? Eu já tenho assistido muitas apresentações, né? Ele é um estudioso também da cidade de Londrina, principalmente nessa área assim, do desenvolvimento, os números de Londrina, né? Faz o diagnóstico, né? Alegria ter o senhor aqui, viu, essa noite. Na verdade, a satisfação é toda minha, Nelson, Max, é um prazer estar com vocês aqui. E a gente justamente falando daquilo que eu mais gosto de falar, que é da cidade de Londrina e como a gente pode fazer para desenvolver essa nossa cidade e tornar ela melhor do que ela já é. Mais rica, né? Mais rica. Mas eu digo uma coisa, não queremos uma cidade só mais rica, nós queremos uma cidade rica para todos. É fundamental qualidade que a gente... de vida, uma vida melhor para todos os londrinenses. Não tenha a menor dúvida que a gente precisa trabalhar cada vez mais para a gente conseguir fazer da nossa cidade um lugar, um ambiente bom para a gente viver, para a gente criar os nossos filhos, para a gente poder se aposentar e falar, é aqui nessa cidade que eu ganhei a minha vida com o suor do meu rosto, eduquei as minhas crianças e tenho um padrão de vida espetacular. É isso que a gente quer para nossa cidade. Pô, esse discurso aí é o meu discurso. Por isso que eu gosto muito, professor. É brincadeira, hein, professor? Mas é uma alegria muito grande a gente falar. E você sabe, Nelson, Max, que eu sou um defensor inconteste da necessidade que nós temos de fazer um programa específico para o processo de industrialização de Londrina. E eu até gostaria de estar comentando contigo e aqui para quem está nos escutando o porquê que a gente precisa disso. Porque muita gente, Max, Nelson, fala o seguinte, não, a industrialização é importante. Fala, mas por que é importante? Exatamente. Onde que está esse problema? Tá certo? Então é sobre isso que eu gostaria, talvez, se você me der a oportunidade, da gente estar conversando aqui hoje. Com certeza. Esse é o conteúdo nosso aqui, né, da industrialização, de ter indústria que gerem renda, né, que possa pagar um salário melhor para todos, enfim. Professor, o senhor já está com a palavra, eu vou falar um pouquinho o seguinte. Assim, durante 22 anos, né, eu trabalhei numa grande empresa agropecuária de Londrina, em que começou com uma loja, com 10 funcionários, e depois, né, eu trabalhei 22 anos lá, assim, quando eu me desliguei de lá, tinha mais de 150 funcionários, né, e o faturamento que era lá, sei lá, né, 100 mil reais, foi para 5 milhões, eu não lembro mais, porque né, eu saí lá da empresa em 93, mas isso gerou o desenvolvimento, crescimento econômico, financeiro, eu vi muita gente melhorar de vida. E a indústria faz exatamente isso. Né? Mas exatamente. E acrescento, professor, o seguinte, qual é o diagnóstico hoje da situação da indústria de Londrina? Excelente questão. A primeira coisa, é bom a gente não esquecer, que Londrina já tem uma proporção da participação da indústria na sua economia muito maior do que aquela que nós temos agora. Eu posso dar uma linha de corte. Lá em 1983, assumia na nossa prefeitura aqui de Londrina uma pessoa espetacular que era o Dr. Wilson Rodrigues Moreira. Wilson Moreira. Mas ele e o resto do mundo pensavam de uma maneira que hoje nós vemos que é equivocada. O Dr. Wilson dizia o seguinte, que Londrina precisava centrar a sua atenção na prestação de serviços e deixar as cidades do entorno se industrializarem. Parece que ele profetizou, foi exatamente isso que aconteceu. Acontece que o mundo foi crescendo e evoluindo e se percebeu que não é possível você ter
uma prestação de serviços, um comércio pujante, se você não tiver por trás disso daqui um processo de industrialização. Por quê? Porque não se sustenta. Não se sustenta. A gente não pode esquecer que a indústria, ela agrega valor. O que é agregar valor? É você gastar R$10 em matéria-prima, mão de obra, tecnologia, engenharia e toda essa parafernália para fazer um produto, você gasta 10 e o mercado está disposto a pagar 15. Esse 5 é agregação de valor. Isto é valor agregado. E a indústria, como ninguém, faz isto. Então a gente precisa ter um número cabalístico que eu gosto de dizer, é o seguinte: você precisa ter 33% da tua economia pautada em cima de setores que trazem dinheiro para a cidade. Isso se faz com turismo e se faz com a indústria. E outros 2/3 para fazer circular esse ganho de dinheiro, para fazer a troca dentro da cidade. Outros 2/3 com comércio e serviços. Essa deve ser um equilíbrio. Exatamente isso. Mas é claro que naquela época nós tínhamos problema com a energia elétrica, com a água. Quem é mais velho aí, mais antigo, era mais precária. Quem é mais antigo de Londrina lembra que nós tivemos muito problema com a água. Até o prefeito nosso defendia que se tirasse água do aquífero Botucatu, hoje se chama aquífero Guarani, né? Isso. Ou outro setor queria tirar água do rio Tibagi e era aquela briga toda, porque Londrina não tinha nem água. Como que vai colocar uma indústria se você não tem água? Energia elétrica também era um problema. Não tinha infraestrutura. Hoje nós não temos mais esses delimitadores. Eram outros tempos. Então a gente precisa trazer, primeiro, então, esses setores que agregam valor, que seja a indústria. E você me perguntava, qual é o panorama que nós temos aqui em Londrina? Ótimo. Para a gente ter uma ideia, o PIB de Londrina, apenas 16,6% vem da indústria. Cambé, 29%. Ibiporã, 23%. Arapongas, 32%. Rolândia, 34%. Então, quer dizer, foi um vaticínio aquilo que falou o Wilson Moreira quando ele disse que nós íamos... Vaticínio ruim, né? Podia ser pelo lado... diferente. Exatamente. Hoje nós vemos os países da Europa, os países da Ásia, todos eles sabendo que é o processo de industrialização que agrega valor e ele precisa ter um percentual absolutamente importante. Nós não podemos desequilibrar essa balança. Então, essa balança 1/3 e 2/3 é a melhor balança que a gente pode ter. E outra coisa, né, professor? O senhor produz aqui, fatura para fora, pega aquele dinheiro de fora, traz aqui para dentro de Londrina para girar aqui. Correto? Exatamente. E outra coisa, você instala uma indústria aqui, por exemplo, automobilística, vai sair um monte de filhotinho no lado, que também vai gerar renda, vai gerar, enfim, né, dinheiro uma cadeia produtiva sem virtuosa, dúvida. Né? Eu sei... Todos nós aqui sabemos fazer polenta, não sabemos? Sim. Então, você o senhor coloca... é melhor porque o senhor é italiano. Mas é interessante que a polenta, apesar dela ser muito associada aos italianos, ela é brasileira, né? Porque na Itália, na Europa, não tem o milho. Né? Então é uma coisa interessante aqui. Mas para fazer polenta, você precisa mexer. Você põe o fubá, põe a água e mexe, mexe. Por quê? Porque você precisa trocar calor, você precisa tirar as bolhas, você precisa fazer circular a temperatura dentro da panela. Mas se você precisar aumentar o tamanho dessa polenta, você tem que colocar fubá novo. Comércio e serviços são ótimos para mexer a polenta, mas quem coloca fubá novo nessa panela é a indústria e o turismo. Excelente. Então é por isso que a gente tem que ter este denominador. E aí mais uma informação que eu acho que é super importante. Quando nós começamos janeiro de 2020, quantos empregos nós tínhamos em Londrina? Empregos com carteira assinada. Para a gente ter uma ideia, nós tínhamos 142 mil postos de trabalho em Londrina com carteira assinada. E hoje, quanto nós temos dados do CAGED, de agora, nós temos 159 mil postos de trabalho, tá certo? Então nós tivemos um aumento aí bastante considerável. Só que a indústria saiu de 19.500 para 20.700 postos de trabalho. Ou seja,
Lá em janeiro de 2020, a indústria representava 13,7%, para ser preciso, 13,7% do PIB de Londrina. E hoje, 12,9%. Portanto, a participação da mão de obra na indústria percentualmente caiu. Por isso, Nelson, a gente precisa de uma política deliberada de industrialização. A gente precisa ser proativo e não reativo. Quando eu falo que é reativo, Max, eu estou dizendo o seguinte: nós não podemos esperar uma indústria nos procurar e falar, olha, prefeito, a Câmara, você não tem jeito de aprovar um terreno para mim colocar a minha indústria, porque eu vou gerar 40 empregos, 50 empregos, eu vou recolher ISS, ICMS, IPI. Para com isso. Isso não é uma política deliberada de industrialização. Política deliberada de industrialização é ser proativo na busca das empresas que nos interessam. Saber o seguinte, qual é o tipo da indústria que nós queremos? É esta. Vou dar um exemplo. Adequada a cada perfil, né? Perfeito. É o perfil socioeconômico da cidade. Essa é outra colocação, Max, que eu acho que é absolutamente defensável. Primeiro, não é qualquer indústria que nós queremos para Londrina. São indústrias de base tecnológica. Por que, Nelson, indústria de bases tecnológicas? Porque elas usam menos matéria-prima e mais intelecto, mais capacidade. Então, o que você vende é inteligência, e não madeira, e não mineral, e não... Commodities. Exatamente. Você está vendendo inteligência. Por isso que nós queremos indústrias de base tecnológica. Então, para a gente dar um exemplo de uma indústria de base tecnológica, que é um sonho meu que eu teria para ter aqui em Londrina. Drones agrícolas. Drones agrícolas. E tá bombando isso, hein? Nossa, você imagina você viu até na guerra lá, o drone lá na Rússia. Tudo. Tá decidindo a guerra lá. Agora, você veja isto num país agrícola como o nosso, se você fizer a pulverização da lavoura e o controle microbiológico de solo e da planta e do crescimento e da produção e da produtividade através de drones. Agora, o Brasil inteiro precisa, Londrina precisa, o Paraná precisa, o Brasil precisa, mas o mundo precisa. Então você não está fazendo alguma coisa para ser local, você está vendendo para o mundo inteiro. Se a Argentina tiver ruim para comprar o nosso drone, você vende para Israel, ou você vende para a Rússia, ou você vende para os Estados Unidos, aonde precisar, porque todo lugar vai precisar de uma tecnologia deste tipo. Agora, qual é a vantagem? Por que eu falo do drone agrícola? Primeiro, porque nós somos um país que consumiria aquilo que fosse produzido, tá certo? Daria mais competência e mais competitividade para o nosso agro. E ela é sinérgica com as indústrias que nós temos aqui. Então, o que acontece? Você traz uma indústria dessas, Nelson, indústrias de nível mundial, tá certo? Você pega lá uma grande indústria e pergunta para essa indústria, o que você quer para vir para Londrina? Olha, eu quero um terreno de tantos metros, eu quero que ele tenha um modal ferroviário, eu quero que ele tenha um modal rodoviário, eu quero que ele tenha um modal aeroportuário, beleza, e eu preciso de de engenheiros, eu preciso de acesso à internet, eu preciso de água, eu preciso de energia elétrica. Ótimo, veja tudo que ele precisa. Vai lá e pergunta para mais outras 4 empresas concorrentes dele e pergunta o que ele precisa. Encontra o denominador comum, vai lá e constrói essa facilidade para ele. E depois para de vender essa cidade, deixa eles comprarem. Muda a lógica da coisa. Você não vende Londrina, você faz com que os outros queiram comprar. Aí qual é a pergunta? Não é qual é a vantagem que você quer que o município de Londrina dê para você. Não, você vai perguntar o seguinte, o que eu ganho se você trouxer a tua empresa aqui? Entenderam a virada de jogo? A virada de jogo. Esta é a grande sacada nossa. Empresas de base tecnológica de nível mundial que agreguem valor às nossas empresas. E olha que coisa interessante, Max. Quando você tem uma empresa nossa que atende uma empresa de nível mundial, ela é obrigada a atender processos de qualidade únicos, rígidos, compromisso, né? com os tempos, compromisso com a segurança dos funcionários, compromisso com a natureza. Ela precisa se preparar para atender a esta empresa mundial. Você sabe o que acontece?
essa empresa passa a se tornar mundial também. E passa a ser referência para outras empresas. E aí, exatamente, ela ganha como se fosse um certificado. Ele sobe o nível dele. Mas e vai claro. replicar como exemplo para outras indústrias. Nelson, e há exemplos aqui na nossa cidade, grandes exemplos de industriais que começaram aqui e que no momento que passaram a trabalhar com uma empresa de nível mundial como fornecedores, eles se qualificaram para ser empresa mundial também. Então o que acontece? Você passa a ter um certificado de nível mundial. Eu atendo essa empresa, eu atendo qualquer outra empresa do mundo. É isso que nós precisamos. Em outras palavras, eleva o patamar da qualidade do Você põe o sarrafo lá em cima, É. sem dúvida nenhuma. Professor, só voltando um pouquinho, em Londrina, então, a indústria representa 16 e pouquinho, né, no PIB, né? Isso. Já ouvi falar que o mínimo seria 25%. Quer dizer, se a gente pegar pela necessidade mínima, nós já estamos quase 10% abaixo da necessidade do PIB, da indústria estar, né, vamos dizer assim, contribuindo o PIB da cidade, né? Não tem a menor dúvida. E é interessante essa sua pergunta pelo seguinte, é preciso que a gente tenha este processo de industrialização proativo, porque se a gente continuar só oferecendo terreno ou espaço para as nossas empresas, a gente tem aquilo que a gente chama de crescimento orgânico da indústria. Isso que significa o quê? A cidade cresce 3%, a indústria cresce 10%. O que significa? Que a proporção da participação da indústria no contexto vai continuar sempre o mesmo. E pelo contrário, ele tende a diminuir. Tá certo? Porque, é claro, se você tem 68% do teu PIB que é na base da prestação de serviço, se ela sobe proporcionalmente, você vai ver que vai criando cada vez um descompasso maior. E eu estou vendo esse movimento aí, por exemplo, no estado, né, que tem o Invest Paraná lá, né, que está fazendo justamente isso, captando indústria para trazer aqui o Paraná. É pena que está indo lá para Curitiba, Pinhais, Ponta Grossa. Eu gostaria que viesse aqui para a região, né? Já é o modelo da política ativa, não reativa. Exatamente. Embora ainda não seja aquela proatividade que a gente quer. Nós queremos o seguinte, o conceito de marketing é muito bom para isso daqui. O conceito de marketing diz que quando você tem um produto adequado para atender a necessidade do teu cliente, você tem o preço justo, você só precisa agora ter o canal de comunicação para informar ele que você tem tudo isso daqui. Não precisa de venda. Você não precisa sair vender. Então, nós estamos com o nosso governador hoje vendendo o estado do Paraná, lá nos Estados Unidos. Ele está em Nebraska, lá, que é o estado que tem a maior campo de irrigação da lavoura dos Estados Unidos, chama Nebraska. Perfeito. Né? Ele quer, talvez, trazer uma indústria de lá, de irrigação aqui, né? Porque o Paraná é um estado eminentemente agrícola e vai vender para outros locais também, Mato Grosso, né? Rio Grande do Sul, enfim. Essa forma é uma forma interessante, mas eu ainda quero ir mais fundo. Melhorar mais ainda. Melhorar ainda. Essa proatividade é, primeiro, saber o que eles precisam, porque, na verdade, ele está indo vender o Paraná, tá certo? E eu gostaria que as outras empresas estivessem comprando o Paraná e nós não vendendo. Nós queremos ser comprados. Quando você é comprado, você dita as regras, você diz o quanto que você vai ganhar. Senão você vai ter que ceder um monte de coisa para ele. Exato, porque senão você vai dar terreno gratuito, você vai dar isenção disso, vai abaixar aquilo outro. Não é preciso. Você atenda a expectativa desse cliente e depois faça um roadshow pelo mundo, um roadshow mostrando a cidade de Londrina e falando, nós temos isso. Que você está querendo, puxa, eu gostei. Mas você gostou, mas ele também gostou. Ele também gostou. O que vocês oferecem? É uma concorrência na prática para a atração da empresa. Abra a concorrência, abra um edital para eles entrarem. Isto é política proativa. E a gente fala da indústria porque a indústria ela tem uma coisa, ela normalmente tem cadeias longas de produção. Cadeia longa de produção quer dizer, imagina uma indústria de drones. Você precisa de uma indústria que forje o alumínio, de uma indústria que faça hélices, de uma indústria que faça painéis solares, de uma indústria de tudo, de gente que faz o parafuso e depois de gente que faz essa embalagem para colocar esse drone, de transporte para esse drone.
toda uma cadeia longa. Então, além de ser uma cadeia longa, ela é uma cadeia democrática. Ela faz com que todo o valor agregado fique distribuído ao longo de toda uma cadeia de produção. Então, nós precisamos de cadeias de produção longas e locais. Eu não quero que uma cidade, note-se isso, ninguém está fazendo briga entre cidades. Mas eu não quero que Maringá venha atender a demanda da minha indústria. Eu quero que uma indústria de Londrina atenda a demanda da minha indústria maior. Então eu preciso que em volta desta grande empresa orbite uma série de pequenas empresas que vão atingir o nível de excelência mundial para poder atender, criando valor, distribuindo este valor, democratizando a renda, criando coisas boas para a cidade. Eu sempre alerto para isso. É um ciclo virtuoso na prática. Né? A gente tem que sempre tomar cuidado. Eu não quero citar nenhum tipo de setor aqui, mas eu gostaria que quem nos ouça preste atenção. Quando você tem uma empresa que vem de fora, que você não sabe nem quem é o dono dela, mas ela produz alguma coisa aqui, mas ela usa, a gente chama a montante, né? Atrás, ela usa a mulher do cafezinho. E a Jussante, um terminal de internet para mandar o que ela produziu, tá certo? E ela gera uma riquezona. O que ela deixou aqui na cidade? Ela tem cadeia curta de produção. A riqueza você não sabe para onde foi. Ah, mas ela paga bons salários. Beleza, o salário sim. Agora, imagina se você tem uma cadeia infinitamente longa. menor, né? Mas é local claro, e menor. Não, mas senhor, claro. agora eu vou dar uma cortadinha nesse papo que o senhor está tendo aqui. Muito bom. Mas uma coisa que eu gostaria de levantar aqui. O senhor dá uma olhada nos últimos 10, 20 anos. Qual é a grande indústria que veio aqui para Londrina? Pois é. Pois é. Né? E o interessante... Esses dias eu falei assim, tem a Atestinder. A Atestinder já está aí 20 anos. Não é? É verdade. Então, eu veja bem, agora eu quero entrar aonde eu quero chegar. Se o gestor público, o prefeito, ele não tem um foco nesse trabalho, né, e fazer uma política igual o senhor falou, né, que não é perfeito, mas igual o Investe Paraná está fazendo, aqui no Investe Londrina, a gente podia estar numa situação bem melhor. Em vez de 16%, nós podíamos estar com 25% do PIB contribuindo, né, para o PIB da cidade de Londrina. Então, eu digo para o senhor, nós estamos aí, né, esse ano, né, tem as eleições agora para vereador, prefeito. Nós precisamos eleger, né, na minha concepção, como administrador e empresário, um líder, um prefeito, né, que não seja... na verdade, assim, foram administradores que não tiveram esse foco, ficaram mais no viés assim, progressista, esquerdista, desculpe. A gente sabe isso aqui em Londrina. Nós precisamos eleger, né, um líder de direita que defenda também os nossos valores conservadores, enfim, né, que façam uma renovação, uma inovação na cidade. Porque senão nós cada vez mais estaremos, né, sendo passado, né, por Maringá, com Ponta Grossa, com Cascavel, enfim, né, até por nossos vizinhos aqui, Cambé, Rolândia, né, Araponga, Ibiporã, enfim, né? Então, eu acho que a população londrinense tem que pensar bem, né, fazer uma escolha realmente de uma liderança, né, que pense nisso e faça, né, uma volta por cima nesse sentido aí. Eu não tenho a menor dúvida, Nelson, que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, uma liderança que faça uma política proativa de industrialização. Esta é a política que nós estamos precisando. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu falo muito da indústria, mas o setor de turismo é fantástico. Concordo então, com o senhor. São dois setores que a gente precisa ter uma política deliberada de industrialização e de atração turística e parar de atirar como se fosse uma espingarda esparramadeira. Centrar em alguns alvos e trabalhar nesses alvos. Isso daqui é fundamental. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, porque tem muita gente que fala, poxa vida, mas
mas indústrias deste porte, será que Londrina comporta? Basta eu lembrar para vocês que nós temos a maior indústria de seda do Hemisfério Sul. O Brataque. Nós temos a maior planta de café solúvel do mundo num único site. Nós temos a maior indústria de formicidas do mundo aqui na cidade de Londrina. Tá certo? Que nasceu como herbitécnica. Que é o Adamar hoje. Que é o Adamar. Então, veja bem, nós temos tem um Atlas Schindler hoje. A Atlas... Escada rolante, Exatamente. Eu procurei chamar as tradicionais, aquelas mais antigas, para a gente ver o seguinte. E depois delas, o que veio? A Atlas Schindler. E até para demonstrar que isso, de certa forma, já foi feito. Já foi uma determinada medida e depois parou de fazer. Voltar, nós precisamos ter uma política deliberada de industrialização para a cidade de Londrina, colocando este alvo para 2040. Diga uma coisa, Nelson, não é preciso, a gente não precisa fazer mágica nenhuma, não. Se a gente lê também, e eu vou chamar a atenção isso para quem quiser nos escutar, nós temos um plano norteador Londrina, que foi construído pela sociedade civil organizada aqui de Londrina, tá certo? Todos os players interessantes estão envolvidos. Atentem-se ao nosso plano de desenvolvimento industrial, o Master Plan. Este Master Plan pode ser um guia, porque, olha, de novo, o processo de industrialização não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado, porque não vai ser você só, Nelson, com os seus 4 anos de administração, ou 8 anos, que vai conseguir mudar a cidade de Londrina. Nós precisamos ter um plano, projeto. Exato, e que aceite que Londrina, que este é um ponto focal de Londrina, e vamos trabalhar nisso daqui com por isso que nós estamos fazendo esse podcast com o senhor, né, para alertar, para informar, para conscientizar a população e os poderes aí, né, para poder realmente ter foco nesse assunto. Que tipo de outras indústrias seria interessante para Olha, eu tenho elencado as seguintes indústrias. Primeiro, a de drones agrícolas, eu acho fantástico. Uma indústria de células fotovoltaicas, não é de painel fotovoltaica, de célula fotovoltaica, tá certo? É aquela coisinha pequenininha que vai se transformar em células, em painéis fotovoltaicos. E isso está em alta, né, que o Brasil... Mas certeza, engraçado o seguinte, 12,7% da nossa energia elétrica agora é fotovoltaica, 12,6% é eólica, 55% é hidrelétrica. Quer dizer, nós mal começamos e já estamos nesse patamar. Já está relevante. Então, para de comprar esses painéis da China e vamos nós produzir as nossas células. Eu não tenho nada, absolutamente nada como a gente comprar, a gente importar. É importante, não se deve negar essa importância. Mas vamos produzir aqui as nossas células mas eles pegam o dinheiro aqui, levam para lá, dá emprego lá. Dá emprego lá, tem que dar emprego aqui. E é uma característica do Brasil. Eu estou falando células fotovoltaicas, não é para atender o mercado de Londrina, não. É para atender o mercado do Brasil e do mundo, que tem, onde tiver sol em abundância, ele é um grande utilizador de células fotovoltaicas. Então, essa é a segunda, tá certo? A terceira, eu sou a favor de uma indústria automobilística de carros elétricos de última milha. O que é a última milha? É aquele carro que vai fazer a entrega sua. Então, hoje, a grande quantidade de comércio eletrônico é infinita e só tende a aumentar. A gente está cada vez mais caminhando para fazer as compras de dentro de casa. E interessante que o e-commerce, isso daqui é fundamental a gente entender, porque é engraçado que toda vez que o carteiro chega para me entregar a encomenda, eu acho que é um presente e fui eu que comprei. Fica feliz, professor. Chegou, fica aquela ansiedade. Isso vai ser uma constante daqui para frente. Até o mercado a gente vai fazer por delivery. Então, esses veículos de última milha têm um mercado local, um mercado nacional e um mercado mundial enorme. Portanto, eu chamo isso a terceira nossa indústria para ser atraída. Observem, além de ser de cadeias longas, elas são de baixa utilização de recursos naturais e muita tecnologia, tá certo? E de cadeia longa de produção. Essas maquininhas seriam entrega terrestre ou
Ou aéreo? Não, como é que é? essas terrestres. Os drones agrícolas, depois nós podemos transformar isso daqui. Se a gente tiver uma plataforma boa, nós vamos ter todas as outras indústrias sendo atraídas para cá. Uma quarta. Dá uma explicação prática assim. De repente, eu compro um celular na loja. Aí essa maquininha pega via terrestre e entrega lá na minha casa? Entrega na sua casa. E como é que ele faz para passar na rua, enfim? Nós vamos ter os trilhos. aeroportos de drones. Primeiro, todas as cidades têm que começar a pensar nisso daqui. Nós precisamos ter os aeródromos para os drones. Específico só para drones. Para as entregas. Porque desde a pizza até o teu celular, ele vai ser entregue por uma nave dessas daí, tá certo? Por um drone desses daqui. Mas o carro elétrico de última milha também é quando você tem volumes um pouco maiores, né? Onde o sujeito sai. E quem é que não viu? Autônomo. Os autônomos, mas se a gente vê, nós passamos a ter um entreposto aqui de uma grande distribuidora de produtos comprados pela internet. E ela tem umas vans todas amarelas, não vou citar o nome aqui, não interessa para nós, mas ela está circulando. Esta van elétrica, movida a energia elétrica, isso vai ser ótimo, porque evita a poluição na nossa cidade, tira toda aquela barulheira, então você passa a ter um transporte que leva até a tua mercadoria, até a sua casa, usando energia elétrica, sem barulho, sem poluição, sustentável, e o mundo inteiro desejando comprar esse carro. Esses dias eu vi no jornal, né, o senhor está falando da indústria, né? Parece que a Hyundai vai investir 1 bilhão e 200 milhões, acho que em Curitiba ali. Não sei se é Fazenda Rio Grande, né? O carro elétrico, né? Mas Meu Deus, eu não queria uma indústria dessa aqui em Londrina. Fazenda Rio Grande. Aqui em Londrina, Aqui exatamente. Em Londrina. E a gente está vendo anunciado em algumas cidades do interior, a gente, olha, uma indústria está se montando de drones agrícolas numa cidade do interior. Pois é, nós estamos deixando passar o bonde. O bonde, ele passa uma vez só. E a gente se perder de montar nesse cavalo encilhado, nós vamos ter um problema. Então, a rapidez nesse movimento é muito importante. A quarta indústria, uma indústria de robôs industriais. Nós precisamos aumentar a produtividade do Brasil, a produtividade da própria indústria. Se a gente tiver uma indústria de robôs industriais aqui na nossa cidade, nós damos um salto enorme e nós temos uma sinergia, como por exemplo com a Tectrol, com a Indrel, empresas que são tradicionais aqui de Londrina, que nesse processo ganhariam uma sinergia única, seria fantástica. E a quinta, e não menos importante, uma indústria de alimentos de laboratório. Gente, olha, a quantidade de pessoas que não querem mais saber de matar uma galinha ou de saber que um boi foi morto para ele poder comer a carne. A proteína. Essa proteína, porque na verdade, vamos ser sinceros, a gente é comedor de cadáveres, né? Não, as pessoas se chocam, mas é isso, você vai lá no açougue, todos aqueles cadáveres pendurados lá. As pessoas começam a ter uma certa relutância. Por que não transformarmos esta proteína animal em proteína vegetal? Eu não estou falando nada contrário ao pecuarista, nada disso. Eu estou falando para a gente transformar esse pecuarista para fazer carne também de soja. Por que não uma indústria dessas? Olha só, a McDonald's fazendo um sucesso tremendo com o hambúrguer dela de carne vegetal, com o mesmo sabor, a mesma delícia, a mesma textura. Melhor para a saúde. Tudo isso daqui é super importante para nós e o mundo. E eu não estou falando que... Eu continuo... Primeiro, gosto de uma picanha que vocês nem imaginam. Então, eu faço uma defesa, mas eu sou meio hipócrita, tá? Porque, na verdade, embora eu defenda essa lógica, eu vou te contar uma carne. A carne é uma coisa fora de série. Isso daqui não é uma defesa vegana. Né? Não é. Mas o fato é que o mundo está interessado nesse tipo de produto. Se o mundo está interessado nesse tipo de produto e você é o maior produtor de soja do mundo, o segundo maior produtor de milho no mundo, o que você está esperando?
Friboi já está fazendo experiência, pesquisando isso, que é vendedor de carne. O senhor imagina. É claro, ele não é bobo, ele sabe que o mercado pode caminhar. Não, e até porque Sem você dúvida. casa os dois mercados, né? É. Casa o mercado de quem quer comer carne e quem não quer comer carne. Exato. E uma coisa interessante quando eu falo dessas indústrias, e eu desafio vocês a me disserem qual cidade no Brasil tem uma universidade estadual, uma universidade federal, um instituto tecnológico federal, 2 universidades confessionais e uma universidade privada. Gente, isso não existe em lugar nenhum no Brasil. Está sendo Todas mal é- aproveitada. Cara, o que a gente precisa não é só colocar engenheiro no mercado, é dar emprego para esses engenheiros. E aonde o engenheiro vai trabalhar? É claro que é na indústria, é lá no chão de fábrica que ele vai engenheirar. Engenheirar é encontrar soluções. É isso, para isso que nós formamos engenheiros. Nós temos belíssimas faculdades, eu falei de universidades, mas temos ali faculdades absolutamente interessantes aqui na nossa cidade. E cadê a indústria para absorver essa mão de obra? Eles vão embora, os meninos. Mas é claro. Os meninos saem, Todo vai mundo se para forma e vai Campinas, embora. vai para São Paulo, vai para Nós Curitiba. precisamos São Paulo, aproveitar Curitiba, essa Essa sinergia mente- para fazer isso aqui acontecer. Mas, de novo, uma política deliberada, nada de ser reativo, e sim proativo. Vou buscar, vou fazer acontecer. A política do fazer acontecer é que leva. E a gente tem algumas coisas muito boas que aconteceram aqui para Londrina. Se a gente for inteligente para fazer uma política deliberada de industrialização, Londrina vai viver um momento excepcional. Então, Nelson, eu tenho certeza, você é uma pessoa que está ligada nesse setor e está percebendo que tem as oportunidades. A industrialização deliberada para Londrina é fundamental. Uma hora depois a gente vai falar também sobre o turismo, se você Sem me der a dúvida. oportunidade. Eu quero falar de como a gente pode trazer dinheiro para a nossa cidade. Vamos falar sim, com certeza, professor. Uhum. Então, são essas situações vão fazer a mudança de Londrina, mas não adianta querer crescimento orgânico. Nós temos que ter uma política proativa que alavanque esse desenvolvimento. Caso contrário, a gente vai ficar A gente vai ficar mascando. na mesmice. Sempre Nós vai vamos ficar na patinando, mesmice. né, professor? Exato. Agora, as outras cidades, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Curitiba, Pinhais, ninguém está bobeando. Não bobeemos nós aqui. A E, Rolândia professor? aqui tem alto-falante chamando as pessoas porque está faltando mão de obra. Quer dizer, Acabou de se instalar, a indústria aí faz 6 meses. Né? exatamente. JBS, Exatamente. Professor, e do ponto de vista assim, mais temporal, o senhor estima em quanto tempo Um processo de um industrialização processo de dessa industrialização sério natureza. pode levar? Aqui, lógico, não vão ser 4 anos, não vão ser 8, não vão ser 10. Você precisa de 5 administrações focadas 20 anos. neste processo para você poder fazer essa virada. 20 anos. 20 anos. Ou você faz uma política deliberada e uma política de Estado nesse sentido, ou então a gente vai cair sempre na mesma situação, onde um descontinua o serviço do outro. Isso não é interessante para a nossa cidade de Londrina. Agora, o senhor está falando em indústria e o pessoal fala muito da falta de terreno para a indústria. O senhor está por dentro disso? Como é que está essa situação? Uma das coisas que a gente tem aí, que a gente precisa aproveitar, é o Arco Leste. Independente de qual é o governo que aprove ou quem é que esteja por trás disso daqui, nós sabemos que sempre é a cidade civil organizada, aquela que promove essa interlocução e força as coisas acontecerem. O Arco Leste vai ser uma oportunidade para o processo de industrialização muito interessante. Eu gostaria que observassem que todas as indústrias grandes elas precisam ter 3 coisas na área, nos modais: o modal rodoviário, o modal ferroviário e o modal aeroportuário. É fundamental esses 3 modais. E se a gente for pensar no Arco Leste, nós temos a ferrovia que passa atrás dela.
Passa beirando. Então, agora, com essa política também da indústria poder fazer o seu próprio ramal, ligando ele ao transbordo, a oportunidade é agora. Só que tem que ter os projetos. Não adianta a gente querer começar isso daqui. É agora que a gente tem que dar início a este programa deliberado de processo de industrialização para que a gente possa aproveitar isso daqui em 2027, 2028, 2030. Não tem nada que vai acontecer de uma hora para outra. As coisas têm que ser construídas e essa construção leva tempo. Muito bem. Max, mais alguma pergunta? Muito bem. Eu queria, antes da gente encerrar, pedir para o professor do alto da sua experiência, né? Teve que o senhor é pós-graduado em Lisboa, né? Pós-doutorado em Lisboa de Economia. Uma avaliação geral do quadro da economia do Brasil hoje, assim, de Londrina e do Brasil. O senhor já fez um diagnóstico e, assim, uma perspectiva para o futuro. Quer dizer, esse ano imediatamente ou para os próximos anos, primeiro da cidade e depois do país. Olha, a primeira coisa é que cada um tem uma vertente, uma lógica. A minha lógica é para o mercado. Eu acho que o mercado é muito melhor. Nós temos duas posições, dois posicionamentos para quem está nos escutando no que diz respeito à economia. A esquerda ou a direita. O que diz cada uma delas? A esquerda diz que o Estado tem que estar mais presente na economia, na produção. A direita diz, eu quero que o mercado esteja mais presente na economia. Por uma série de razões, eu gosto do privado, das leis de mercado impulsionando a economia. Então, sob esta ótica, é claro que eu sempre privilegio aquilo que é de direita, aquilo que deixa, que permite, que dá liberdade para o mercado, para as pessoas buscarem os seus resultados, que tenha liberdade para produzir, que tenha liberdade para trabalhar, que não tenha as restrições para o trabalho. Então, fundamental para mim é esta lógica. Independência o máximo possível de ter governo, de ter Bolsa Família, de ter... Eu gostaria que ninguém precisasse receber a Bolsa Família, que todo mundo tivesse salário. Emprego. Todo mundo quer emprego. Ninguém vai falar o seguinte, sustentei os meus filhos com o dinheiro que eu recebi do governo. Isso é uma vergonha para qualquer pai de família. Exatamente. Ele quer falar o seguinte, eu criei os meus filhos com o suor do meu rosto, com o trabalho que foi possível eu fazer dentro de uma cidade, de uma economia que deu as oportunidades para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse alavancar o meu sucesso. Se você tem uma vertente mais empreendedora, vai abrir o seu negócio. Se você tem uma vertente menos empreendedora e quer trabalhar, você tem que encontrar postos de trabalho. Então, a liberdade é fundamental para que a gente consiga, na opinião deste que vos fala, uma sociedade melhor. Então, é fundamental que a gente caminhe para este processo. Eu vejo algumas reticências, porque nós temos hoje um governo que é mais voltado, né, para políticas sociais do que para políticas industriais. Eu espero sinceramente que a gente consiga inverter esta linha, porque afinal de contas o executivo não é o responsável por tudo, né? Nós temos muitas outras plataformas para transformar a nossa economia, mas eu espero que ela pivote para que as leis de mercado prevaleçam. Eu não gosto de estatais, eu trabalhei em estatais, eu não me sinto à vontade para defender a estatal. Ela, com todo respeito... Ela é improdutiva de uma maneira geral. Eu vi candidatos que não se elegeram serem colocados para presidir a empresa onde eu trabalhava. Por mais competente que seja essa pessoa, ela ocupou esse cargo não pelas competências dela, mas pela quantidade de votos que ela tinha. Então, quer dizer, como é que você pode esperar que uma empresa vá desenvolver, vai cumprir a sua missão dessa maneira? E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não gosto de ver o governo administrando empresas por uma coisa só, são duas coisas diferentes. O político, na iniciativa privada ou nas empresas, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tomar atitudes de curto prazo para garantir a sua eleição, para garantir os seus votos. Para o fim eleitoral, né? Nem que ele estoure com a empresa.
Tá certo? Lá no futuro ele fala, depois a gente põe um técnico para administrar, ele que se vire, como ele não precisa ganhar eleição, tá certo? Ele se explode, a gente queima o cara lá, depois entra um outro político para fazer a mesma coisa. Então eu não gosto desses arranjos, eu gosto da liberdade econômica. É claro, o Estado precisa, nós temos falhas de mercado, onde o Estado precisa, tem o seu papel, não tenha a menor dúvida, mas quanto mais liberdade, o Brasil ainda precisa caminhar por um processo de mais liberdade econômica e deixar as pessoas liberarem o seu potencial empreendedor e fazerem a sua vida, o resultado para a sua vida. Professor, esse dia Harvard fez uma pesquisa, né, em que todo ser humano, o que ele quer mais na vida dele? Progredir. Entende? Agora você recebe tudo pronto, você está matando a pessoa. Né? A autoestima dele, a vontade dele, né, realizar, enfim, vai contra, inclusive, a natureza do ser humano. O ser humano quer progredir, ele quer, né, se sentir útil. Nós somos movidos a desafio, gente. Exatamente isso. Não tem jeito, nós somos assim. Desafio, chega lá... Vocês a milão para ele e fala, agora... E o pior, você cria toda uma geração de pessoas que... De círculo. É um círculo vicioso, onde meu pai não trabalhava porque recebia assistência, ou ele precisava trabalhar 2 vezes por semana porque o resto era complementado. Você não deu oportunidade, dá oportunidade da educação, da posto de trabalho, da dignidade para essa pessoa. É isso que quer o pai de família, a mãe de família. Com certeza. Para nós e para os nossos filhos, porque se você ficar dependendo, imagina você pensar o seguinte, minha prole, meus filhos, minhas crianças, em que país elas vão herdar, tá certo? Exatamente. Então o que acontece? Você tem que ter um olhar agora para o presente, mas um olhar para o futuro, e um olhar para o futuro passa por um desenvolvimento econômico, não resta a menor dúvida, então a gente precisa estar com muita percepção disso daqui, e claro, eleger as pessoas que estejam comungando dessa ideia, principalmente se quem nos escuta falou o seguinte, eu comungo dessa ideia, eu gostei daquilo que ele falou, então procure aqueles caras que falam o seguinte, eu vou te representar buscando este propósito. Exatamente. Então, eu acho que esta é a síntese, a dinâmica do processo. Exato. Professor, outra coisa, eu vou dizer assim, o senhor está falando aí, se a gente vê, né, eu respeito a ideologia, né, a pessoa esquerdista, pessoa, né, da direita, enfim, mas se o senhor vê historicamente, nesses 180 anos aí, né, governos comunistas, esquerdistas, o que eles fizeram? Até agora. O que vem à memória do senhor? Vem a Rússia, né? Vem o Hitler nazista, vem lá o fascismo lá na Itália. Hoje nós vemos, né? A Rússia continua, o senhor vê a Coreia do Norte, né? Onde, né? Vamos dizer, o país não está bem economicamente, as pessoas não têm uma qualidade de vida. Não tem liberdade. Não tem liberdade, uma coisa, né, assim, fundamental que Deus deu para a gente, que é a liberdade. Se o senhor quiser ir para a direita, o senhor vai para a esquerda, pode ir para cima, para baixo. Bom, para cima não dá, porque a gente não voa, né? Mas o senhor pode escolher o que. Se você quer comer carne, come carne. Se você quiser comer, não comer carne, comer verdura. Deus deu essa liberdade para o ser humano, agora vem um governo, né, que não você pode. Isso você não pode fazer, isso você não pode andar aqui, não pode fazer isso, não pode falar isso. Quer dizer, né? E, né, economicamente, né, é um desastre. O senhor veja bem aqui, por exemplo, na América do Sul, né? O senhor pega aí a Venezuela, né, a Colômbia, né? O senhor pega o Chile, que era um big de um país, né? Hoje, né, com o governo que está entrando lá esquerdista, ela está se deteriorando cada vez mais, não é? Não resta a menor dúvida. Uma das coisas que a gente tem que ter claro é o seguinte, que os países mais ricos foram aqueles onde tiveram a maior liberdade para o cidadão progredir. Onde você tem a liberdade, você tem o impulso, você tem a dinâmica que leva essa pessoa a querer progredir. E quando a gente fala liberdade, olha só que coisa, como é ruim a gente tirar a liberdade das pessoas sem as pessoas perceberem. Suponhamos que você tivesse um ganho mensal garantido de R$ 1.200 para você. Você acha que você tem liberdade para escolher entre trabalhar e não trabalhar? Não, ele acabou de tirar a tua liberdade de escolher para trabalhar. Você vira um escravo, porque, né? claro, você vai... a lei do menor esforço continua prevalecendo. Então, a gente precisa ficar muito atento.
todo lugar que valorize o ser humano, que valorize essa condição humana que nós temos, de ir para a briga, de querer o desafio, de aceitar o desafio, de ter a honra de falar, eu eduquei a minha família com o suor do meu rosto. Isto é legal, é isso que faz de uma nação vibrante, pujante, positiva e que cresce. Fora disso daqui, a gente entra no marasmo e naquela ostracismo que leva as pessoas a se debilitarem, e quanto mais elas se debilitam, mais elas precisam da assistência do governo, e o governo quem que é? De onde ele tira o dinheiro para pagar? O governo cria dinheiro? Não, ele retira da própria sociedade para dar. Agora, uma sociedade que começa a produzir menos vai ter cada vez menos dinheiro para fazer atender a essa necessidade que é crescente. Isso não se resolve, essa conta nunca vai fechar. Então a conta fecha quando todos nós tivermos postos de trabalho dignos, honrados, para a gente sustentar a nossa família com um emprego de qualidade. Isso se faz construindo uma indústria forte, um turismo forte, sem abandonar, óbvio, comércio e a prestação de serviços. Isso é fundamental. Londrina, por exemplo, está sendo sustentado por comércio e serviço. Perfeito. Se não tivesse, nós estávamos ralados. Nós estávamos ralados. Então, é preciso uma atenção a todos os setores, mas nós sabemos o seguinte, se você dinamizar a indústria, você está dinamizando setores de comércio e serviço. Então, é com inteligência, olhando as coisas com transparência, com franqueza. Se a gente começar a ficar muito reservado, muito tímido em falar aquilo que você acha que vai trazer melhorias para a cidade, a gente começa a entrar num marasmo, num ostracismo que não é bom. Então a gente precisa de gente com coragem, que fale, que diga o que pensa, que encontre os seus contraditores. O contradito é fundamental que exista, que a gente entenda isso com muito respeito. Exatamente. Então eu não sou contra a sua pessoa, eu não defendo as tuas ideias, tá certo? Essa é a diferença. É a diferença. Então, concordo. O respeito ao indivíduo, ela é sagrado. Ao respeito às ideias, você respeita as ideias, mas você tem o direito do contradito, tá certo? Então, eu não sou o dono da verdade, absolutamente, mas eu tenho esta ideia e eu procuro propagá-la, porque você, Nelson, se propôs a levar uma ideia para frente, a levar um argumento para frente, a se expor. Olha, você, sinceramente, não precisa de nada disso, tá certo? Viu, professor? E mesmo assim você se expõe. Mas as ideias têm que virar em ações. Mas isso claro. Que a gente está aqui fazendo esse podcast para tentar alertar, informar, conscientizar para que as pessoas... É bom a gente não esquecer o seguinte, qualquer administrador só terá força se ele tiver o apoio popular. E o apoio popular se dá quando você consegue convencer elas de que a tua ideia é melhor do que a outra. Que você legitima aquela proposta. Exatamente. Essa legitimação é fundamental. Por isso que a gente está aqui sempre discutindo ideias de economia. Tem quem gosta, tem quem não gosta, não tem problema nenhum. Vamos discutir a exaustão. A exaustão. E depois aquela que melhor encontrar o respaldo da sociedade é aquela que vai ser a vencedora. E a gente quer melhorar a vida, de quase 600 mil londrinenses. É claro. Mas isso que a gente quer que eles ganhem. Um funcionário está ganhando 3 mil, será que ele não quer ganhar 4 mil, 5 mil? Pois é. E isso que tem que acontecer, porque ele vai melhorar de vida, ele pode comprar um carrinho novo, pode comprar uma casa, pode botar os filhos para estudar. É isso que dinamiza a economia. Se você não tiver dinheiro, você não vai fazer. E a gente tem que dinamizar a economia para acontecer justamente isso. Marcos, tem mais alguma pergunta? Não, acho que foi ótimo o papo com o professor. Quero até agradecer a sua grande disponibilidade para estar conosco. Professor Marcos Rambalducci, que esteve conosco, economista, professor, ex-diretor da Faculdade Pitágoras, atualmente professor da UTF aqui de Londrina, e nos dando a honra de ser o convidado de hoje do podcast Em Direita Londrina com o Nelson Tsukarara, empresário, agricultor, 64 anos de Londrina. Exatamente. Eu gosto muito da cidade de Londrina, eu amo a cidade de Londrina, eu quero ver Londrina para cima, professor? Outras vezes estaremos juntos também, temos, hoje foi só basicamente sobre indústria, mas o senhor tem mais informações para prestar, outras vezes estaremos juntos,
Agradeço mais uma vez sua participação e que em breve possamos nos encontrar. Tá bom? Muito obrigado. Max, eu que agradeço a oportunidade, Nelson, eu que agradeço a oportunidade, porque a gente leva essas informações que a gente tem colhido ao longo dos anos, né? Você tem 64 anos, eu tenho 61 anos de Londrina, a gente já tem os cabelos brancos de ter vivido nessa cidade. O que nós queremos é que ela prospere da melhor forma Nós possível. queremos deixar um legado, uma cidade, né, muito boa, pujante, né, para os nossos filhos, qualidade de vida. É isso, a gente tem que devolver aquilo que a cidade entregou para nós. Exato. Gratidão. Gratidão, é uma questão de gratidão. Então a gente vem aqui com toda boa vontade, com toda a alegria de levar algum tipo de informação que possa ajudar a nossa população a ficar cada vez mais esclarecida, concordando, não concordando, mas colocando em debate a ideia. Excelente, muito obrigado, professor. Alegria muito grande, senhor. Tá aqui, né? Foi assim, uma conversa super dinâmica, né? Enfim, esperamos, né, que breve a gente possa, né, conversar sobre um assunto que o senhor colocou aqui, que é a indústria e a indústria do turismo, né? É a segunda perna do progresso. Sem dúvida nenhuma. Logo, logo nós estaremos de volta aqui com o professor Marcos Rambalducci. Muito obrigado. Se Deus quiser, me convidem que estaremos. Grande abraço para o senhor. Um abraço, professor. Para vocês abraço, também. Nelson, para você que nos acompanhou. Até a próxima no podcast Em Direita Londrina.